Cadê eu? Vamos lá para a galera do sétimo e do oitavo ano. A questão 2 do simulado. Lembrando que a questão vem embaralhada. Pode não ser a segunda, pode ser a última, a penúltima. É uma das questões do simulado. Então ele dá aqui uma equação do primeiro grau. Aqui. 3x menos 1 igual a 8. Né? Equação tem o sinal de igualdade. Primeiro membro, 3x menos 1. Segundo membro, 8. Os elementos dessa equação. Como está aqui. Tá? Aqui tem dois termos. Primeiro termo, 3x. Segundo termo, menos 1. No segundo membro, nós temos um termo que é o 8. Bom, vamos deixar isso aqui com o segundo membro igual a zero. Ou seja, esse 8 tem que ir vazar daí. A gente tira o 8 daí. A gente coloca uma dívida de menos 8. Fizemos isso aqui, ó, dívida de menos 8. Mas se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Porque a mesma coisa. Se eu coloquei menos 8, aqui eu coloco menos 8. 3x agora é o segundo termo, tem que colocar o sinal dele. Então desse lado ficou três termos, menos 8, 3x e menos 1. Posso juntar os termos que são numéricos, os termos independentes, menos 8 e menos 1, que juntando dá uma dívida total de menos 9, que está aqui embaixo. Menos 9. 3x que eu não mexi, só repete ele embaixo. Do outro lado, 8 com menos 8, mesma quantidade. E sinais diferentes, juntando dá 0, conforme está aqui embaixo. Então ficou 3x menos 9 igual a 0. Elementos dessa equação. 3x é o 3x é o termo, é o monônimo que tem a variável. Né? É o monônimo de grau 1. Esse aqui, 3x. A gente chamou de px, que é o termo de grau 1, que é 3x. Termo independente eu chamei de k, que aqui é o que não tem x, que é o menos 9. Coeficiente da variável x, o número que está multiplicando o x, que eu chamei de p, aqui vale 3. Então, separando os elementos, p de x igual a 3x, termo de grau 1 é 3x. O coeficiente de x é 3, é o número que está multiplicando o x. K, que é o termo independente, é o menos 9. E o x tem que fazer um cálculo. É menos o termo independente sobre o coeficiente de x. Então vai ficar menos o termo independente, que é o k, que é menos 9, que está aqui, sobre p, que é o coeficiente de x, o número que está multiplicando o x, que é 3. Então está aqui, 3. Fazendo os cálculos, sinais iguais dá positivo. Então em cima deu positivo, e embaixo é positivo. Positivo com positivo dá, juntando, positivo. A resposta vai ser positiva, não precisa botar o sinal. Agora, efetuando o cálculo, 9 sobre 3, que a gente lê 9 dividido por 3, o cálculo é 9 dividido por 3, que dá 13. Então, x vale 3. Bora testar a resposta. O x vale 3. Lá na primeira equação, 3x menos 1 igual a 8. X vale 3, então é 3 vezes 3, conforme está aqui, e repete o resto. 3 vezes 3 dá 9. Vai ficar 9. Menos 1, verificar se isso dá 8. 9 menos 1 dá 8. E 8 é igual a 8. Então x realmente é igual a 3, na equação original. Na equação transformada, x continua valendo 3. 3x menos 9 igual a 0. X vale 3. Então vai ficar 3 vezes 3, que está aqui, e repete o resto. 3 vezes 3 dá 9. Repete o resto. 9. 9 com menos 9, mesma quantidade e sinais diferentes, quando junta dá 0. 0, repete o resto. Como 0 é igual a 0, então x é igual a 3. Então, resumindo, os elementos ficam aqui a equação original, a equação transformada, equivalente, né? Termo de grau 1, que eu chamei de px, é 3x. O coeficiente de x, p, é 3. Termo independente, o termo que não tem x, é menos 9. E o x, como a gente calculou, vale 3. Então está aqui todos os elementos dessa equação. Agora bora ver como é que isso está lá no simulado. No simulado, aqui a mesma questão, 3x menos 8, que compare com essa equação aqui. Nós já fizemos o cálculo lá em cima, então é só ver qual é a opção correta. Está aqui os elementos. O que está no simulado? Que p de x, termo de grau 1,
é 3x. Correto. Então, essa é a opção correta. Aí aqui, que P, o coeficiente de x é 5. Não, o coeficiente de x é 3. Aqui está errado. Que o K, o termo independente, é menos 4. O K é menos 9. Aqui está errado. E que x vale 1. X vale 3. Então aqui está errado. NTR é que não tem a opção correta. Tem a opção correta, que é a primeira, P de x igual a 3x. Então matamos a primeira questão do simulado. Vamos para a segunda. É a mesma pergunta. Então são os mesmos elementos. Nós já calculamos lá em cima. Bora ver agora qual é a opção correta. Não, peraí. Olha já. Pera, maninho. Olha já. Maninho. Algo de errado não está certo. Aí. Quem sabe faz ao vivo. Por isso eu gravo. Isso aqui tem que estar aqui, ó. Aê! E tem que estar aqui embaixo também. Aê! Algo de errado agora não está mais errado. Vamos lá. Tá aqui os elementos que nós já calculamos lá em cima. Então vamos ver as opções que tem no simulado. Termo de grau 1 é igual a 3x. Correto. Isso aqui está certo. Termo de grau 1, P de x é igual a x. Errado. P de x é igual a 3x. O P vale 5. Coeficiente de x. Não. Coeficiente de x, o P, vale 3. Está errado. O K, que é o termo independente, está falando aqui que é 9. É menos 9. Então está errado. NTR é que não tem a opção correta. Tem, que é a primeira. Tá? Então matamos esse aqui. Para a próxima. É a mesma pergunta, quer saber qual é a opção correta. Então são os mesmos elementos. Vamos ver o que está certo aqui. Bom, certo sempre é o primeiro, né? Então aqui está NTR, quer dizer que não tem a opção correta. Esse aqui é o certo. Então está tudo errado. Vamos ver. P de x, termo de grau 1, é 2x? Não, P de x é 3x. P, coeficiente de x, é 5? Não, coeficiente de x é 3. Errado. K, que é o termo dependente, aqui está marcando que é 10. O K é menos 9, está errado. E por último, que o K, termo dependente, é menos 1. Não, o K é menos 9. É isso! Mamão com açúcar. Atira, covarde!